No início do século XVI, um dos maiores movimentos de transformação, que teve uma das maiores repercussões ao longo dos próximos séculos, se iniciou na Alemanha, exatamente nessa região, no ano de 1517, de uma forma mais precisa, no dia 31 de outubro de 1517, quando um monge da ordem agostiniana, o Martinho Lutero, acabou por divulgar as suas 95 teses. Nada disso iria ocorrer com tamanha força e com tamanha repercussão se, durante a Baixa Idade Média, significativas transformações não tivessem ocorrido na Europa, nesse cenário onde vai se disseminar e se propagar as ideias de reforma que Lutero começou a lançar. Desde já eu quero colocar de uma forma muito clara que Martin Lutero, Martin Luther, não desejava criar uma nova igreja, mas a grande realidade é aquilo que vocês precisam lembrar para os seus vestibulares ou concursos, é que ele desejava nesse momento fazer uma reforma, e reforma não significa criar algo exatamente novo, do nada, do zero, mas sim colocar e expor suas ideias essas que ele discordava de certas leituras e interpretações da própria Bíblia e de um contexto do cristianismo que há séculos vinha passando por profundas transformações e, nesse sentido, mudando a própria conjuntura, mudando a própria interpretação da palavra. Então, que fique claro aí nesse momento, membro da ordem agostiniana, ele defendia algo que era muito simples, que você não poderia comprar o perdão dos seus pecados, mas você adquiria a salvação através da graça, esse presente dado por Deus. Portanto, para ele era impossível ao homem comprar, pagar pelo seu perdão. Nesse caso, existia uma contradição muito grande entre a venda das indulgências, ou seja, o perdão dos pecados, e a salvação, que era uma graça dada por Deus. Por causa disso e dessas significativas mudanças que vinham ocorrendo, criando um cenário muito interessante para se propagar as ideias de Lutero, vai existir a ruptura e a formação da igreja luterana e, consequentemente, diversos outros movimentos que vão ocorrer na Europa, aonde, claro, nós não vamos falar hoje sobre esses movimentos, como, por exemplo, a igreja reformada na Suíça ou a igreja calvinista, nesse mesmo período, ainda na primeira metade do século XVI. Mas o foco é essas transformações e o ensino para aquele vestibular, para o Enem que você vai fazer. Então vejamos, que transformações eram essas que estavam ocorrendo na Idade Média, ao longo da Idade Média, e vão propiciar essas condições para que existisse esse movimento de ruptura e propagação das ideias reformadas. Muito bem. Primeiro, nós sabemos que a Europa estava passando por transformações, como, por exemplo, na estrutura política, onde os reis vinham adquirindo cada vez mais poder e mais influência, e isso criava uma contradição muito grande entre aquilo que a igreja em Roma desejava e aquilo que os reis e a ideia dos estados nacionais desejavam, ou seja, que esses reis tivessem o controle sobre esses territórios, como a França, a Alemanha, a Inglaterra, ou seja, um rei com poderes sobre essas regiões. Isso significava que o que o rei estivesse falando ou decidindo seria mais importante do que o que o Papa em Roma estivesse decidindo. Outra grande transformação é a mudança social que está ocorrendo na Europa nesse momento, quando você tem, principalmente depois do século XIV, um aumento da própria população,
mediante a diminuição das guerras, epidemias e problemas que existiam, onde essa população tinha diminuído, agora voltou a crescer. E crescendo grande parte, uma parcela significativa dessa população vai buscar os centros urbanos. E aí é outra grande mudança, com o crescimento desses centros urbanos, com o aumento dessas cidades, vai também aumentar o comércio, que é outro fator importante para entender essa conjuntura, porque muitas das ideias da própria igreja nesse momento, como por exemplo a questão da usura e do justo preço, não iam de acordo com as ideias da burguesia, esse grupo que estava crescendo e se tornando cada vez mais influente nesse momento. Então, para repetir de uma forma mais clara e mais didática sobre essas transformações que estavam ocorrendo na Baixa Idade Média, nós temos o aumento do poder dos reis, assim como também o aumento da própria população, principalmente da população urbana, e com isso a força desses centros urbanos e a divulgação de novas ideias que estavam se propagando, de leitura, de crítica, e é claro que Lutero está muito ligado a isso, porque a partir da leitura e interpretação da Bíblia, ele vai verificar que o que a Bíblia dizia não era aquilo que necessariamente o clero estava fazendo, principalmente na venda das indulgências e na simonia, que também era combatida. Outro ponto importante que vocês têm que ter em mente é que é muito difícil que alguém que não fosse ligado diretamente à igreja, como era o caso de Lutero, estivesse fazendo essa própria reforma. Isso tem uma justificativa muito clara, porque justamente essas pessoas que eram ligadas à igreja eram os letrados, eram as pessoas cultas, quase todos aqueles que eram letrados, cultos, eram de um certo modo ou membro da igreja ou ligado à igreja. E quando eu digo membro da igreja, não era aquele que frequentava, mas sim aquele que realmente era ali do clero. Então, como vocês viram, essas mudanças que já foram citadas, como o próprio crescimento das cidades e do comércio, e outro ponto muito importante é o próprio renascimento cultural. Vejam a minha videoaula sobre o renascimento cultural e essas novas ideias, esses valores e as questões do humanismo. Claro que em alguns pontos nem tudo é bom, mas essa ideia que o humanismo traz de crítica, de observação, de análise foi também fundamental para, a partir das leituras que esses reformadores estavam fazendo, chegar à conclusão de que não bastava alguém dizer algo, mas sim provar, por exemplo, nas Sagradas Escrituras que estaria correto. Então essas críticas que esses próprios homens ligados à igreja estavam fazendo são fundamentais para entender esse movimento de reforma que vai ocorrer e vai se espalhar por toda a Europa e muito além dela, assim como também o Brasil e os outros estados na própria América. Seguindo aqui com vocês, como eu já disse, o século XVI está literalmente pegando fogo ali por causa dessas ideias que a gente ainda vai esclarecer melhor de Lutero. Mas nós temos que relatar ainda aqueles que são chamados de pré-reformadores. Personagens, pessoas muito importantes, praticamente todos eles ligados à igreja mesmo, como eu já disse para vocês. E isso tem um porquê, porque eram justamente aqueles que faziam a leitura, análise dos textos e interpretavam. E viam que algumas coisas que eram defendidas pela Igreja Católica Romana não estavam de acordo com as Sagradas Escrituras. E aí, nesse caso, um dos personagens muito importantes é o famoso John Wycliffe. Esse inglês, membro da igreja e, por sinal, professor da Universidade de Oxford, na Inglaterra, foi fundamental a partir das suas ideias, tiradas elas da leitura das Sagradas Escrituras e vendo a partir disso que alguma coisa não estava batendo entre aquilo que o próprio clero defendia e as Sagradas Escrituras expunham, como por exemplo essa questão do perdão dos pecados, a questão da Eucaristia, tá
tá certo? Algumas situações que a própria igreja defendia, como a transubstanciação. Então, ao expor suas ideias, ele foi fundamental para quando elas se espalharem, e elas vão se espalhar, fizessem com que outras pessoas também refletissem sobre aquilo que estava acontecendo. Depois dele, nós temos outro grande personagem muito importante, que é o próprio John Hus. Hus, que também era membro da igreja, membro do clero e professor também na Universidade de Praga. Ele também expôs algumas de suas ideias, defendendo algumas questões da própria Bíblia que não estavam de acordo com a igreja ou a conduta da igreja. E nesse caso, ele acabou sendo condenado por heresia. Capturado em 1410, acabou sendo executado em 1415, depois de um tribunal, e como eu já disse, condenado por heresia segundo esse tribunal. Tá certo? Outro grande pré-reformador, alguém que também defendeu ideias de restauração e de mudança de conduta e que ia de frente com o próprio clero, Savonarola, ou Jerônimo de Savonarola, como pode ser também dito. Ele também era da igreja, era monge, tá certo? Dominicano, e acabou fazendo vários sermões ali onde ele combatia a conduta moral das pessoas que, por exemplo, moravam em Florença e que não tinham uma vida, vamos dizer assim, muito de acordo com a palavra. Por causa disso, por causa dos seus sermões e por causa daquilo que ele dizia, inclusive com o Papa da época, por causa da sua conduta, ele acabou também sendo condenado por heresia. Então existiam várias acusações, não só essas que foram expostas, mas ao longo da Idade Média, muitos líderes da própria igreja passaram a acusar a própria igreja de estar desvirtuando algumas condutas, algumas práticas que no caso seriam bíblicas e nesse sentido mudando isso daí, ou seja, essa própria interpretação, muitas vezes porque isso geraria mais lucro e vantagens pessoais, como a própria simonia, que era a venda de objetos ou relíquias, que isso trazia, claro, que muito dinheiro, muitos recursos para a própria igreja, a própria venda das indulgências, que era o perdão dos pecados, que as pessoas cometiam, uma espécie de ingresso ao céu. Então isso era vendido e trazia muitos recursos para a própria igreja. E é claro que as pessoas que faziam essa leitura combatiam porque viam que, nesse sentido, segundo essa própria leitura da Bíblia, era apenas pela graça, que era um presente não merecido dado por Deus e bastava você ter fé, como o Lutero passou a defender. E nesse caso, essa ideia de que basta você ter fé era o suficiente para você ir para o céu, você está salvo. Isso batia frontalmente em alguns interesses da igreja que tentava sufocar essas próprias ideias. Mas aí, como vocês viram, mediante essas próprias situações que já foram expostas e vários pré-reformadores, alguns deles já citados para vocês, defendendo essas ideias, pelo crescimento do estudo, pelo crescimento dos centros urbanos e da divulgação de ideias, por uma série de acontecimentos muito importantes, como vocês já viram, nesse caso, o cenário estava bem propício ali para a divulgação das ideias de Lutero. Então nós temos o ano de 1517. Esse ano é muito importante porque a igreja estava vendendo uma indulgência geral em todas as regiões, buscando angariar cada vez mais dinheiro para, por exemplo, a construção da famosa Basílica de São Pedro. E nesse caso, um dos grandes vendedores de indulgência era o Tetzel, João Tetzel, que, por sinal, foi ali para Wittenberg, justamente vender indulgências aonde Lutero estava.
sendo ele membro da ordem agostiniana e já tendo refutado em alguns dos seus sermões a própria venda de indulgência, não deu outro a não ser o fato de que ele vai divulgar as suas 95 teses. Ali onde vocês podem ver, na porta dessa igreja, assim aqui que está atrás, como vocês podem ver, nesse ponto aqui, aonde ele prega, ele fixou as suas 95 teses para um debate se a venda de indulgências valia ou não, convidando Tetzel para esse debate. E digo de novo, Lutero nesse momento não está pensando, nem sonhando em fazer uma nova igreja, mas sim retirar aquilo que ele acredita que estaria diferente, errado ou contra a própria palavra, a Bíblia, a Escritura Sagrada. E aí ele convida para esse debate, que não vai ter debate nenhum. Pelo contrário, as pessoas ali, essas lideranças da igreja, vão condenar Lutero pela sua divulgação, mas ele vai continuar porque principalmente as teses vão ser divulgadas rapidamente numa certa máquina que tinha sido criada algumas décadas antes, a máquina para imprimir a imprensa tipográfica, tá certo? Ou seja, o que é que acontece? O pessoal tirou as teses, divulgou rapidamente. Em 3 meses, no máximo, essas teses tinham se espalhado como um rastilho de pólvora por toda a Europa, fazendo milhões de pessoas saberem as ideias de Lutero. Agora você não tinha mais como conter. Tornou-se extremamente difícil você conter essa ânsia das pessoas por essa leitura, por esse conhecimento profundamente importante que era de que você não adquiriu o céu por pagamento, mas sim pela graça de Deus, pela fé, através da fé que era dada por Deus. Então nesse caso você não tinha como pagar e não adiantava pagar, bastava você ter a fé, essa fé dada por Deus. Resultado, como eu já disse para vocês, muita gente entra ali literalmente em pânico porque vê a divulgação dessas ideias, tem medo dessa própria situação, como eu já disse para vocês claramente, e tentam sufocar Lutero. Só que o ambiente não favorece isso, porque um dos grandes problemas era que os príncipes alemães, entre eles Frederico, que protege Lutero, aceita essas ideias e, ao proteger Lutero, não permite que, por exemplo, ele fosse morto, punido especificamente, e nessa proteção, permanecendo, obviamente, como eu já disse, vivo, Lutero vai divulgar ainda mais outras ideias. Ele vai escrevendo, ele vai divulgando as ideias. Na medida que outros grupos tentavam combater, a própria Igreja Católica Romana tenta combater, ele divulgava mais ainda as suas ideias, tentando fazer as pessoas refletirem sobre isso. Então, ele divulgou, como você já viu, no dia 31 de outubro de 1517, mas o tribunal no qual ele vai ser condenado é só em 1521. Então, como vocês viram, há um espaço de tempo muito importante entre a divulgação das teses, elas se espalharem por muitos locais da Europa e o tribunal de Lutero. E nesse período, as ideias de Lutero vão se espalhar e outras pessoas vão aceitar mais ainda essas ideias. E quando ele é julgado e condenado por heresia, aí sim, veja só, condenado é uma coisa muito simples, ele não tem mais como reformar a igreja. Agora está rompido, está realmente separado, ele não tem mais como reformar. Ele foi expulso, está fora. Então, a ele, juntamente com os seus seguidores, vão rumar literalmente para aquilo que você já sabe, a criação de uma nova igreja cristã. Sim, exatamente, cristã, que é a igreja luterana. Continua divulgando as suas ideias e se espalhando esse movimento, que outros ainda vão ler, como, por exemplo, o famoso João Calvino. Calvino, que era francês e vai
para a Suíça. Depois, em outro momento, a gente fala melhor sobre isso, esse movimento que vai acabar gerando a formação da igreja na Suíça, a igreja reformada na Suíça. Mas, nesse momento em que Lutero divulga as teses, tem um tribunal, como vocês viram, passou alguns anos, as ideias dele se espalhou, muita gente leu, muitos príncipes alemães estão defendendo essa ideia, aonde o imperador Carlos V deseja sufocar o movimento de Lutero, a igreja luterana, e os príncipes, vários desses príncipes alemães, não aceitam a proibição e aí se envolvem numa guerra longa que vai de 1531 até a assinatura da Paz de Augsburgo em 1555. Então, durante esse período, a Alemanha em chamas, brigando para que hoje você, nesse sentido, também tivesse a liberdade de escolher a sua religião. Afinal de contas, o que estava em jogo nesse momento era também o direito a você ter essa liberdade. Bom, assinado essa paz, claro que não vai agradar todo mundo, mas assinada essa paz, os alemães, em síntese, vão poder escolher se queriam permanecer católicos ou, no caso, luteranos. Então, alguns vão decidir pelo luteranismo, outros príncipes vão decidir permanecer católicos, ligados à Igreja de Roma, principalmente os príncipes da região sul. Mas o movimento de Lutero acabou se espalhando para diversos outros locais, aonde muita gente, de uma forma muito decisiva, acaba também sendo profundamente influenciado nesse contexto daquilo que vocês viram. Então, claro que esse movimento foi tremendamente importante, e vocês não podem esquecer disso. É claro que tem uma repercussão tremenda, é claro que vai existir mudanças profundas, não só na Europa, mas no cenário mundial. É claro que ainda vão existir muitas guerras, muitos conflitos por causa disso. Afinal de contas, em muitos casos, a liberdade não vem de graça, tá certo? E nesse contexto, esses homens e mulheres lutaram bastante para que você tivesse também liberdade de opinião, liberdade para se expressar, liberdade para ler e interpretar a própria palavra. Isso mesmo, como vocês viram, durante muito tempo foi proibido, mas agora essas pessoas, você teria essa liberdade. Então esse movimento, mesmo tendo ocorrido há mais de 5 séculos, ainda assim se reflete na sua vida de uma forma espetacular, certo? É claro que para todo mundo que pode observar isso, vê realmente essas grandes transformações que vocês viram. Então não esqueçam, todos vocês que estão ligados no vestibular, ligados no Enem, de observar as causas indiretas, essas transformações que estavam ocorrendo na Europa, esses movimentos. Preste atenção nessas mudanças, como o fortalecimento dos reis, né? Esse interesse deles de dizer que não iriam obedecer especificamente porque o Papa ali em Roma estaria dizendo. Esse nacionalismo aflorando nos estados nacionais como a Alemanha, essa defesa da própria liberdade e direito de expressão deles, essas mudanças que vão existir, como por exemplo, na possibilidade de ler aquilo que antes era proibido, renascimento urbano, renascimento cultural, renascimento por exemplo, do próprio comércio, como vocês já viram, já escutaram, acabaram por facilitar a divulgação dessas ideias, desses valores e essas transformações que vocês acabaram de ver. Não esqueçam disso, sendo nesse caso Lutero fundamental a partir da defesa que ele fez, da exposição de suas ideias e, é claro, desse conjunto de fatores que vocês viram. Tá bom? Não esqueçam todos vocês de se inscrever no canal,
deixar também aqui o seu like, assim como é importante que todos vocês liguem o sininho e é importante que todos vocês também vejam as playlists para compreender principalmente esses contextos que estão ligados àquilo que nós chamamos de história oficial que vai cair realmente no Enem ou no vestibular ou no concurso que você vai fazer. Não esqueçam também de divulgar o link aí do próprio canal, assim como dessa videoaula. E mais a mais, até a próxima, pessoal!